Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais influentes, mais importantes de todos os tempos. Uma obra que, acredite, não mudou só a matemática, mas a nossa própria forma de pensar. Pois é. E se o livro que definiu o ensino por milênios tivesse sido escrito por um fantasma? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. Porque para a gente entender o tamanho do impacto dos elementos de Euclides, primeiro a gente precisa encarar esse mistério. Quem, afinal, o criou? Então, vamos começar por aqui. Antes de sair caçando o fantasma, a gente precisa entender por que esse livro se tornou uma lenda tão poderosa. Olha, é algo até difícil de imaginar hoje em dia, mas, por mais de 2000 anos, um livro era a própria geometria. Pensa assim. Até o finalzinho do século XIX, se alguém dissesse vou estudar geometria, o que essa pessoa queria dizer era vou estudar Euclides. Os dois eram a mesma coisa, inseparáveis. Não era só um livro sobre o assunto, era o assunto. E essa citação aqui, olha só, ela resume tudo perfeitamente. Os elementos não são só um capítulo da história da matemática grega. Em muitos sentidos, eles são a própria história. Foi esse livro que definiu as regras do jogo por séculos e séculos. Agora sim, vamos ao grande enigma. Se o livro é essa estrela toda, essa obra monumental, quem era a pessoa por trás dele? É aqui que a história fica realmente fascinante. Afinal, quem foi Euclides? A resposta é: a gente mal sabe. Apesar da fama gigantesca da obra, os registros históricos, silêncio quase total. É bizarro, não é? A gente não tem retratos, nenhuma biografia da época, quase nenhum detalhe pessoal. Um verdadeiro fantasma. O que a gente tem, na verdade, são fragmentos, lendas. A data em que ele viveu é uma dedução, baseada em quem veio antes e depois dele. A história de que ele fundou uma escola em Alexandria veio de um escritor que viveu séculos depois. E aquela resposta famosa que ele deu a um rei? Provavelmente só uma boa história, uma anedota. E aí que está o ponto principal. Essas histórias, mesmo não sendo fatos, são como metáforas da verdade. O conto do rei Ptolomeu, que pediu um atalho para a geometria e ouviu que não há estrada real, serve a um propósito maior. Ele ilustra a filosofia central do livro. A geometria precisa ser aprendida sistematicamente, passo a passo. A verdade não aceita atalhos. Então, se o homem é um mistério, o foco da investigação tem que ser na obra. E a maneira como esse texto sobreviveu até hoje é, por si só, uma história de detetive intelectual. É preciso pensar nos estudiosos que trabalham nesse texto como se fossem arqueólogos. O original de Euclides se perdeu, está enterrado sob séculos e séculos de cópias. A tarefa da filologia, que é o estudo dos textos, é escavar através dessas camadas todas para tentar reconstruir o que ele realmente escreveu. E para fazer essa escavação, eles têm um kit de ferramentas. É um trabalho de detetive em 3 etapas. Primeiro, a recêncio. Eles caçam e coletam todas as cópias existentes. Depois, a estemática. Eles montam uma árvore genealógica dos textos para ver qual cópia veio de qual original. E, por fim, a emendatio. Eles corrigem os erros que os copistas foram introduzindo ao longo dos séculos. Esse é o lema que guia todo esse trabalho. E faz todo sentido, né? Antes da imprensa, cada cópia era feita à mão, e a cada vez que alguém copiava, um errinho novo aparecia, corrompendo o texto. Reconstruir o original é um trabalho minucioso de detecção de erros. Ok, texto recuperado. A grande questão agora é: por que esse livro foi tão revolucionário? O que tinha nele de tão especial que mudou o mundo? Aqui está a verdadeira revolução. A matemática anterior dos babilônios, dos egípcios, era baseada em receitas práticas. Faça isso e aquilo e vai funcionar. E funcionava. Mas os gregos, com Euclides, mudaram o foco completamente. Não bastava que algo funcionasse. Era preciso provar, com lógica, que aquilo era universalmente verdadeiro. A base de todo esse sistema é o axioma. O que é isso? É uma verdade tão fundamental, tão óbvia, que nem precisa ser provada. Tipo, o todo é maior do que a parte. Ninguém precisa de uma demonstração para isso. É um ponto de partida aceito, a fundação sobre a qual todo o prédio da geometria foi construído. E aqui está o método em ação. A genialidade dos elementos não estava só nos teoremas, mas na sua estrutura rigorosa.
Começa-se com definições claras, usam-se os axiomas inquestionáveis e, seguindo uma cadeia impecável de lógica, chega-se a uma nova verdade, uma proposição provada. É lindo de ver. O poeta Wordsworth resumiu perfeitamente o que Euclides fez. Ele criou um universo completo, que se sustenta sozinho, construído não com matéria, mas com pura razão. Um sistema perfeito, derivado de um punhado de verdades primordiais. E com isso, a gente chega na seção final, no veredito da nossa investigação, o impacto sísmico e duradouro do trabalho de Euclides. Este é um ponto fascinante. O sucesso do livro foi tão, mas tão completo, que ele basicamente apagou as obras de geometria que vieram antes. O trabalho era tão abrangente, tão bem organizado, que os textos anteriores ficaram obsoletos. Os escribas simplesmente pararam de copiá-los, e, com o tempo, eles desapareceram da história. O sucesso foi tão grande que, sem querer, Euclides reescreveu o passado. E o seu legado vai muito além da matemática. O método axiomático dos elementos se tornou um modelo para a ciência, para a filosofia, para o direito. A ideia de partir de princípios básicos para construir argumentos complexos e sólidos é literalmente a espinha dorsal do pensamento ocidental. E assim a gente termina com uma reflexão. Euclides nos ofereceu um manual para a razão, um jeito de construir conhecimento com clareza e rigor. Num mundo inundado de desinformação, a questão que fica é: será que ainda estamos honrando esse legado? A resposta fica para cada um de nós.